Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Sete Além, a gente trouxe o horror de volta. Enquanto a minha voz não volta, estou usando inteligência artificial para entregar para vocês o melhor do entretenimento de terror. Essa simulação ficou uma bosta, fala a verdade. Bom, é o seguinte. Chegou a hora de retomarmos uma das playlists mais queridas e pedidas por quem é Sete Além Raiz. Isso mesmo, eu tô falando dela, a Marília, a prisioneira de Sete Além. Eu fiz uma enquete em todos os grupos e vocês pediram em massa a conclusão da saga dela, e é isso que vamos fazer. Hoje, para situar você e quem ainda não conhece, editei os relatos antigos dela, cortando todas as enrolações para que todos fiquem na mesma página da história. A partir daí continuaremos a saga, todos prontos? Então fiquem comigo nessa madrugada, porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milice, bem-vindos a Sete Além. Oi, pessoal, aqui é a Alminha. Desculpem o mico do Luciano. Deixem o like e inscrevam-se no canal. Comentem aqui embaixo a hashtag Volta Marília. No primeiro comentário fixado, tem um espaço para quem é tonto perguntar. Mas como ela manda os relatos? Aproveite, vamos lá. O primeiro vídeo da Marília foi o assustador Estou Presa em Sete Além, lançado em 2 de outubro de 2018. Vamos ouvir juntos. Caro Luciano, estou presa em Sete Além. Uma outra pessoa está no meu lugar e eu estou aqui. Vez ou outra, consigo atravessar de volta, mas quando faço isso, fico sem corpo, invisível e intangível. Nessas poucas horas, se estou perto de casa, corro para ver meu noivo, mas se estou longe, consigo me ligar a algumas pessoas. Depois eu explico melhor. Tenho 28 anos e me chamo Marília. Trabalho, ou melhor, trabalhava em uma empresa de tecnologia. Nunca tinha ouvido falar em Sete Além, mas por causa de um grande projeto em um grande cliente, tive que passar semanas fora aqui de Campinas. E, no hotel, fui apresentada ao tema. Li muito e vi vídeos, mas a merda realmente aconteceu quando busquei na Deep Web, usando o hardware do cliente, esse assunto. Não sei se foi a potência dos processadores e dos computadores do cliente, ou o fato de eu estar mais de 24 horas sem dormir, com vários energéticos na cabeça, ou por ter me aprofundado demais em camadas muito secretas da Dark Web sem usar proteção no browser. Mas eu sei que eu desmaiei no teclado e tive uma convulsão. Assim que despertei, estava dormindo numa calçada esquisita e suja. Ainda estava de noite. Levantei e saí correndo de lá, tentando me localizar. Minha cabeça doía demais e meus olhos estavam embaçados. Procurei placas para me situar, mas não havia nada. Gritei. Pedi socorro bem alto. Acho que os meus gritos chamaram a atenção de alguém, porque soou uma buzina bem alta e grave, como a de um navio. Nesse momento, a minha enxaqueca aumentou. Continuei parada no meio da viela, esperando para ver o que ia acontecer. Nesse instante, 2 jovens, mais ou menos com uns 15 ou 16 anos, um rapaz e uma moça, apareceram correndo de uma rua e me puxaram violentamente. Eu gritei, mas eles pediram para fazer silêncio e me forçaram a me esconder atrás de uma madeira velha
que estava apoiado em uma parede. Ficamos lá, nós três. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas o medo na cara deles me apavorou também. Alguns segundos depois, na rua, passaram as coisas que estavam amedrontando eles. Aí eu entendi. Como posso explicar? Eram pessoas que rolavam. Não viravam cambalhota, nada disso. Estavam deitadas e rolavam de lado, como troncos de árvore. Eram inteiramente cinzas, com os olhos vermelhos, juro. Passaram umas 30 pessoas, umas rolando sobre as outras. E elas faziam aquele som grave e alto. Acho que estavam me procurando. Tive a certeza de que estava sonhando. Não vi a hora de acordar da mesa do escritório do cliente. O problema é que era tão real que me passou pela cabeça que eu estava morta. Quando aquelas coisas passaram, eu me levantei de trás da tábua e comecei a chorar. O rapazinho me perguntou: há quanto tempo você está aqui? E eu retruquei a pergunta: aqui onde? E ele falou: aqui em Sete Além. Então meu choro aumentou, pois eu havia lido e visto vídeos. E eu acabei falando algo como: meu Deus, eu tô em Sete Além, ai Jesus. Então a menina refez a pergunta: há quanto tempo você tá aqui? Eu respondi que tinha acabado de acordar lá. Então eles me explicaram que eu tinha que aproveitar para tentar voltar logo, que eu deveria passar em algum portal para retornar. E eu quis saber onde tinha um portal desses, mas o som horrível voltou. E nós nos apavoramos. Aqueles seres rolantes retornaram e estavam vindo em nossa direção. Corremos. As ruas eram pequenas e apertadas, pareciam aquelas imagens do Brasil colonial, sabe? Casinhas grudadas, baixas, rebocadas e com portas de madeira. As portas e janelas estavam com madeiras pregadas. Eu sei disso porque eu tentei pedir socorro. Tinha gente, acho que era gente, dentro das casas, mas quando eu enfiava a cara nas frestas e gritava por socorro, as pessoas vinham de dentro e sopravam no meu rosto. Isso mesmo, a pessoa não gritava, não falava, apenas soprava forte na minha cara, para que eu saísse. E olha, o cheiro do hálito dessas pessoas era horrível, era pesado. Continuei correndo, até que os tais tronco-pessoas alcançaram o garoto. Deu dó, ele caiu no chão, e outros rolantes também chegaram e ficaram sobre ele. Pararam de rolar e deitaram em cima dele, e começaram a comer a carne do menino. Ele gritou muito. Fiquei lá, parado, olhando, até que a menina me puxou pelo braço, com medo de que chegasse a nossa vez. Então corremos, mas não adiantou. Aquelas coisas estavam se aproximando. Nesse instante, senti uma pontada muito forte na cabeça. E acordei na mesa, em cima do computador, no cliente. Assustadíssima, eu me levantei. Mas depois respirei aliviada e, nessa hora, o homem da limpeza entrou na sala para passar o aspirador. Ele estava com uma garrafinha de água fechada na mão. Eu chamei por ele e pedi para ele me dar água, que eu estava passando mal. Ele não me deu, na verdade, ele me ignorou. Eu pedi novamente, pensando que ele não tinha me escutado, mas ele pareceu não ter nem me visto. E foi isso mesmo, ele não me viu. Sabe aquele filme Sobrenatural? Aconteceu algo muito parecido. O homem da limpeza falou: Ei, vai ficar dormindo aí?
Eu olhei para trás para ver com quem ele estava falando e adivinhe, ele estava falando comigo mesmo. Sim, era eu mesma. Era como se eu estivesse fora do meu corpo. Eu estava em pé, invisível, e meu corpo estava lá, debruçado no teclado, dormindo, babando. A coisa só piorou quando o meu eu, que estava dormindo, acordou. Isso mesmo, eu, ou melhor, ela acordou. Ela se espreguiçou, pediu desculpas para o homem da limpeza e começou a guardar as coisas na bolsa. Então, quando o homem ligou o aspirador, ela olhou para mim. Ela conseguia me ver. Ela sorriu, piscou para mim e saiu da sala. Fiquei indignada e corri atrás dela gritando. Ela se virou e falou para mim: "Ei, não grita. Não grita, sua vaca. Eles não conseguem te escutar, mas eu te escuto muito bem." Eu perguntei o que estava acontecendo e ela explicou: "Você vai ficar indo e vindo por muito tempo, até que vai ficar lá para sempre. Eu, graças a Deus, escapei. Aproveite o vai e vem. Só não deixa os cachorrinhos te pegarem, senão você morre, tá?" Então ela riu e me empurrou e eu caí sentada. E eu descobri que ela conseguia me tocar. Na verdade, só ela. De resto, quando estou aí, eu fico igual a um fantasma. Eu segui essa Marília, essa outra Marília, por alguns dias. Ninguém nota a diferença porque ela age igualzinho a mim na frente dos outros. Ela fala, pensa e se move como eu. Mas quando ninguém está olhando, ela fala uma língua estranha com ela mesma. Ela não dorme, ela come coisas nojentas. Ela está estragando o meu corpo. No começo fiquei muito desesperada, mas depois fui aceitando. Não consigo interagir muito no nosso mundo. Digo muito porque consigo sim interagir um pouco. Se eu me concentro bastante perto de algumas pessoas, elas escrevem ou falam exatamente o que eu estou querendo. Não funciona com todos e não funciona sempre. Apenas com quem se interessa por Sete Além e está nessa pegada de vibração. Por isso, tento me aproximar como um fantasma de jovens do grupo do Facebook ou que viram os vídeos. Aí, então, eu influencio eles a escreverem algo em meu nome. Não pense que é algo como possessão ou psicografia. É apenas uma influência. Tanto que, às vezes, eles escrevem e depois apagam o relato que eu influenciei a escrever. Eles não entendem. Graças a esse método, já consegui pedir ajuda a algumas pessoas e até mandar mensagens importantes. O problema é que não dá para dar continuidade. Por exemplo, não posso fazer um estranho mandar um e-mail para minha mãe falando algo sobre mim, porque ela vai achar esquisito. Ainda mais que, para ela, eu estou bem e saudável, trabalhando e fazendo minhas coisas. Ninguém nunca vai notar o que aconteceu comigo. Eu estou presa em Sete Além. Às vezes, após uma forte enxaqueca, eu volto para lá. Às vezes caio em um lugar que já fui, noutras vezes em um local totalmente novo. Lá, eu consigo andar e tocar as coisas como uma pessoa normal. Lá eu tenho corpo, sono, sede e fome, diferente de quando estou aqui, como um fantasma. Lá, minha vida é tentar achar pessoas legais e me esconder com segurança. Estou explorando aos poucos e tentando achar uma maneira de retomar meu corpo. Já falei com algumas pessoas do grupo do Facebook sobre isso, e também já revelei minha identidade a algumas delas. Entrei por meio de outros usuários que já estão no grupo, pois aqui não consigo teclar nada, só influenciar. Eu vou enviar vários recados e relatos, Luciano, mas sempre por alguém do grupo ou por e-mails de outras pessoas de outros lugares. Eu vou te passar uma chave.
um código de palavras para você identificar se aquela mensagem ou relato é mesmo meu ou é invenção. Só acredite nos relatos que tragam essas palavras que eu vou lhe passar. Eu já tentei acessar você, Luciano, te influenciar, mas não consigo. Por algum motivo, você está bloqueado para mim. Só peço que rezem por mim, para que eu retorne. Até lá, enviarei notícias aqui de Sete Além. Isso se eu não for pega e devorada antes. Horripilante, não é? Já deixou seu like? O segundo vídeo da coitada da Marília foi publicado em 24 de novembro de 2018 e se chamou Animais Domésticos em Sete Além. Bora lá! Oi, Luciano. Acho que estou sendo contatado pela Marília, aquela garota presa em Sete Além. Esse relato me veio inteirinho na cabeça, como se ela estivesse me inspirando. Ela pediu que eu colocasse essas 3 palavras no assunto para provar. Se for viagem da minha cabeça, pode ignorar. Aí vai o relato que ela me intuiu. Oi, aqui é a Marília. Ainda estou presa em Sete Além. Para você ter certeza de que sou eu, estou enviando aquelas palavras-chave. Farei isso sempre. Essa mensagem está sendo enviada por um colaborador. Tenho tentado sobreviver da maneira que posso. Não está fácil. Sempre fugindo e me escondendo. Tenho visto muita gente que cai aqui por acidente ou em sonho. Há pessoas que chegam até aqui quando querem. Elas vêm e vão. Algumas trabalham para o governo. Sério, Luciano. Há portais de conhecimento público, aí que as pessoas usam normalmente para atravessar para Sete Além. Estranho, não? Tenha certeza disso. Eu estou bem, na medida do possível. Não tenho mais certeza de que conseguirei voltar, mas tenho a maior de todas as esperanças. Eu fujo de local em local e sou cada vez mais ousada. Certa vez, atravessei para o mundo normal e fiquei, como sempre, invisível para as pessoas daí, exceto para a pessoa que ocupa o meu corpo, aquela que está na falsa Marília. Bom, pelo menos eu achava que só ela poderia me ver, mas não é o caso. Alguns animais domésticos conseguem me ver, não só os gatos, cães e pássaros. Para provar, eu andei assustando alguns animais e esse teste deu certo. Eu confesso que eu tenho medo de estar morta, Luciano. Encontrei aqui nas redondezas de um acampamento em Sete Além uns gatos que, coincidentemente, pertenciam à minha vizinha na terra. Eu desconfiei que eram os mesmos gatos porque as manchas no pelo são inconfundíveis. Também tirei a prova quando eu estive por aí e fui até a casa dessa vizinha verificar os gatos. Eram eles mesmos, os mesmos bichinhos. Não sei se todos os animais conseguem atravessar, mas posso afirmar que vários vão e vêm a todo tempo. Por que isso? Não faço ideia. Talvez aquela teoria de que gatos enxergam espíritos seja real, não sei. Mas será que eu sou um espírito? Posso dizer que pessoas de Sete Além que visitam a Terra quando roubaram nossos corpos, eles conseguem ver com certeza. Eu estava nesse acampamento com algumas pessoas que também estão presas em Sete Além. Elas queriam se reunir para encontrar uma galera da tal resistência que parece que quer tomar umas torres. Eu não sei bem detalhes sobre isso, mas enfim, foi o que eles falaram e estar com essas pessoas é sempre melhor do que estar sozinha.
Os gatos da vizinha nos visitavam constantemente. Carinhosos, ficavam sempre conosco. Na única noite em que eles não apareceram, fomos atacados por umas pessoas estranhas. Não aqueles roladores que vi quando cheguei aqui. Eram pessoas esquisitas, pálidas e silenciosas, mas muito agressivas. Fugimos e desfizemos o acampamento, cada um foi para o seu lado. Mas nós já havíamos combinado de, qualquer problema, retornar ao mesmo ponto 2 ou 3 dias depois. Foi o que fizemos. Conseguimos nos reencontrar. Nem todos apareceram, mas foi uma lição aprendida. Os animais conseguem atravessar constantemente para Sete Além. E quando fazem isso, é porque tudo está bem. Se não aparecerem, é porque algo ruim pode acontecer. Pelo menos foi essa conclusão que eu tirei. Acredito também que os animais saibam uma maneira melhor de cruzarem da Terra para Sete Além, porque desfizemos o acampamento e andamos cerca de 10 quilômetros. E a cada parada, os mesmos gatos da vizinha apareciam para nos fazer companhia. E, vez ou outra, iam embora. Quer dizer, não tinha como eles nos alcançarem. Tentei seguir um deles para ver como ele atravessava de volta, mas não foi possível. O gatinho andou em direção a uma vila e eu temi que lá tivessem pessoas perigosas, então não pude acompanhar. Aparentemente, eles não fazem nada com esses animais. Essas pessoas estranhas ignoram. Mas isso não deve ser uma regra. Afinal, eu já vi que, quando se trata de Sete Além, não há regras. Obrigada, Luciano, por ter divulgado o meu primeiro relato. Tenha fé e torça por mim. Tchau. E foi em 13 de dezembro de 2018 que Marília nos contou seu sofrimento no vídeo Sete Além, Meu Corpo, Nenhuma Regra. Deixa o like e comentário. Vamos para o vídeo histórico. Oi, Luciano. É a Marília aqui. Pode acreditar. Desculpe, não consegui enviar relatos sempre da mesma fonte. As pessoas parecem que perdem o acesso a mim, ficam bloqueadas. Não sei explicar, por isso preciso sempre encontrar pessoas novas. Consegui ficar uma semana inteira na Terra, Luciano. Não sei como, mas aconteceu. Eu senti aquela dor de cabeça e pronto. Estava na rua, perto de casa. Testei para ver se estava tudo normal, mas não. Ainda não conseguia tocar em nada. Aquele não era o meu corpo. Como eu não sabia quanto tempo ficaria, corri para ver as pessoas que mais amo, minha família e amigos. Inevitavelmente, acabei encontrando a mim mesmo possuída. Estou diferente, Luciano. Ou melhor, ela está diferente. Ela mexeu no meu corpo sem a minha permissão. Ela mudou meu cabelo, ela fez tatuagem, ela trocou todo o meu guarda-roupa. Ela está abatida, mas ainda parece bem mais forte do que eu. Não sei explicar essa contradição. Parece uma pessoa doente que come e dorme mal. Porém, ela tem um vigor que eu não tinha, um vigor sobrenatural. Assim que me viu, fez questão de me provocar, sorriu e disse para as pessoas que estavam ao redor dela que ela sentia raiva ao lembrar de como ela era boba no passado. Isso, na verdade, foi uma ofensa dirigida a mim, Luciano. Óbvio. O que você faria no meu lugar? Lembrando que apenas ela consegue me ver quando consigo escapar de Sete Além. Essa outra Marília, ou melhor, a Marília que está usando o meu corpo, ficou aproveitando os momentos de solidão para me ofender e me assustar.
ficou me ameaçando se matar para que eu jamais pudesse retornar ao meu corpo. A todo momento eu pedi, desesperadamente, que ela me deixasse voltar. Eu falava, preciso abraçar a minha mãe novamente, mas ela ria do meu desespero. E a todo momento ela ouvia repetidamente a mesma música. Eu quase fiquei louca enquanto estava perto dela. Quando ela colocou a música para tocar na TV, pude ver o nome. A música se chama In the Key, de uma banda chamada Fedre. Ela colocou na TV e dançou como uma louca. Comecei a segui-la a todo canto para tentar descobrir algo, mas ela sempre me deixava mal. Às vezes ela encontrava pessoas iguais a mim, ou melhor, iguais a ela, pessoas que estavam com os corpos tomados por entidades invasoras de Sete Além. O engraçado é que essas pessoas também conseguiam me ver. Então elas, juntas com a Marília, ficavam zombando de mim e falando entre si em uma língua própria, desconhecida, muito parecida com uma que eu já ouvi em Sete Além. Quando vi que eu não conseguiria mais nada perto do meu corpo, além de passar muita raiva, optei por buscar pessoas para transmitir relatos e de repente conseguir ajuda. Fui a algumas lan houses, mas não obtive sucesso. Então, pensei em buscar pessoas que estavam de bobeira com seus celulares. Ver quem estava pesquisando qualquer coisa para ver se conheciam Sete Além e estivessem inclinadas a escrever relatos. Confesso que encontrei alguns jovens e consegui deixar alguns relatos. Algumas pessoas são até do grupo do Facebook. Pergunte no grupo se alguém ficou com a imagem mental insistente de um pássaro na cabeça, seja um beija-flor ou um corvo. Se a resposta for positiva, essa pessoa estava sendo comunicada por mim nos últimos meses. Bom, certo momento bateu um medo de eu voltar para Sete Além sem ver minha casa e minha família novamente. Por isso, fui para lá o mais rápido possível. Em casa, não encontrei ninguém. Apenas o meu corpo, tomado por aquela coisa. Perguntei para ela pela minha mãe, e ela disse que todos haviam saído. Todos haviam ido viajar. E que ela não contaria para onde. Ela estava toda arrumada, com uma roupa muito curta e sexy, bem diferente do meu estilo de me vestir. Gritei para ela me deixar voltar, mas ela ignorou. Foi quando alguém tocou a campainha e, de repente, entrou um casal, um rapaz e uma moça, lindos, na faixa dos 20 anos. Estavam de mãos dadas, mas, ao entrarem na minha casa, beijaram minha boca, ou melhor, beijaram a boca da Dark Marília, se posso chamar assim. Não sei explicar, mas eles formavam um trio poliamoroso. Quando foi que eu permiti isso no meu corpo? Eu nem os conhecia. O fato é que a Dark Marília serviu vinho para eles e foi com eles para a cama. Acredita? Eu não tive coragem de presenciar aquilo. Imagina você se ver tendo relação com duas pessoas estranhas. Meu corpo estava sendo abusado de maneira que eu não concordava jamais.
Agachei no corredor e chorei. Não era possível mais fazer nada. Algum tempo depois, o trio saiu do quarto. Estavam nus e foram até um notebook. O meu notebook. Lá, Dark Marília mostrou um ritual de alma e ficou instigando o casal a realizá-lo quando fosse meia-noite. Eu gritei com todas as minhas forças para que eles não fizessem isso, mas obviamente eles não me ouviam. Foi nesse instante que talvez o nervosismo, talvez é porque era o momento, minha cabeça voltou a doer muito e eu retornei, infelizmente, a Sete Além. Isso faz algum tempo. Provavelmente, se nenhum imprevisto ocorreu, ela realizou o ritual com eles. Triste, mas é verdade. Estou à mercê daquela criatura, presa num lugar desconhecido, enviando comunicações com a ajuda de pessoas que acham que estão inventando relatos sobre Sete Além. Enquanto isso, eu tento sobreviver e coletar mais informações. Até mais, e peça para todos rezarem por mim. Beijos, Marília. Quase um ano depois, no dia 19 de agosto de 2019, Luciano lançou um vídeo que não era exatamente da playlist de Marília, mas que mostrava alguém que encontrou Marília em Sete Além. Esse vídeo se chama Encontrei Marília em Sete Além. Luciano, um dos meus relatos preferidos é o da garota presa em Sete Além. Não sei explicar, mas ele me passa muita verdade. No outro dia, sonhei que estava em Sete Além. Me vi em uma vila rural de casas baixas e pequenas, pessoas sombrias e estranhas. Corri pela noite buscando uma saída. Trombei com um rapaz que vinha no sentido contrário. Ele falou assim: "Aqui é Sete Além, você sabe, né? Você tá ligada que aqui é Sete Além?" Falei para ele ficar comigo, mas ele disse que estava fugindo de um pessoal que queria pegar ele. Falou que tinha mais gente perdida lá. Eu não sabia que eu estava sonhando. Achei que, de alguma maneira, tinha realmente ido parar lá. O rapaz correu e eu acompanhei. Às vezes, parávamos para tomar ar. Eu não vi ninguém perseguindo ele. O lugar era sombrio, mas não tinha nenhuma ameaça. Ninguém falava conosco, mas também era agressivo. O rapaz, porém, estava tremendo. De repente, a portinha de madeira de uma casa se abriu e alguém nos chamou. "Ei, vocês, venham aqui." Eu olhei, mas o rapaz quis continuar correndo. E eu falei para ele esperar. Ele disse: "Não confia não, você não vê os relatos?" Mesmo assim, eu fui em direção à porta e à voz feminina que me chamava. O rapaz ficou parado no meio da rua. A voz continuou: "Vem depressa, tá tudo bem." Eu fui e a porta se abriu. Eu entrei. Tinha uma mulher lá dentro. Ela estava agachada perto da porta, com a luz apagada. Ela continuou chamando o menino, mas ele não quis saber, saiu correndo. A moça trancou a porta e foi até a luz, que entrava pela fresta da janela. Ela falou que era Marília. "Você já deve ter ouvido falar de mim, não?" Eu concordei e ela me explicou que continuava tentando sair dali, indo de lugar para lugar. "Às vezes eu consigo atravessar, você já sabe, né?" ela falou. Eu expliquei que alguns relatos dela estavam chegando em vários canais. Pedi para ela me contar as palavras-chave, só para confirmar com você, Luciano. Ela não quis contar. Disse que esse era o segredo para os relatos dela continuarem verdadeiros. Fui perguntar mais coisas, mas ela pediu silêncio. Fiquei quieta. Ela estava com medo de algo da rua. Sussurrou: "Hoje é a noite do festim das crianças de Sete Além. Você não vai querer ficar lá fora. Depois dessa, vamos cair fora daqui." Eu pensei:
Noite do festim das crianças de Sete Além. Que nome estranho. Eu continuei quieta. Queria perguntar detalhes e também queria saber como eu iria embora de lá. Ela pareceu adivinhar, porque sussurrou novamente. Não esquenta que você não está aqui de verdade. Você é uma sonhadora. O menino que fugiu também. Fica tranquila que logo você vai acordar. Eu perguntei, o menino também? Ela respondeu, se ninguém pegar ele, ele acorda logo. Eu queria perguntar muita coisa para Marília, detalhes sobre os relatos e sobre o roubo do corpo dela, como ela sabia que eu era uma sonhadora, mas ela não me deixou falar. Ela apenas disse com cara muito assustada, eles estão aqui. Eu tremi. Ela puxou meu braço para eu espiar pelo buraco da janela. Não vi nada. Marília ficou cochichando no meu ouvido. Não se assusta, não grita. Não aconteceu nada, nada passou pela ruazinha. Ela falou, acho que você não conseguiu ver. Não se preocupa. Na verdade, sorte sua. Perguntei como eu fazia para acordar. Ela falou que logo meu corpo me chamaria de volta. Pena que você já quer ir. Estou gostando de ter alguém para conversar, disse Marília. Falei detalhes das notícias do Brasil para Marília e perguntei algumas coisas também. Inclusive, tirei a limpo algumas informações que estão no relato dela. Acho que quando ela influencia alguém, parte da mensagem se perde, se distorce ou fica confusa, porque alguns pontos são diferentes mesmo. Marília é uma pessoa incrível e tenho certeza de que ela vai conseguir retomar o corpo dela. Bom, de repente a porta da casinha que estávamos foi arrombada. Achei que era pelo vento, mas ela via algo que eu não conseguia enxergar. Ela gritou para a gente correr, que eles tinham entrado. Ela jogou uma tábua em direção à porta como se acertasse alguém invisível, e então correu. Eu fui atrás. Marília pareceu saber se movimentar muito bem ali. Ela já estava familiarizada. Ela parou na porta de uma casa e tentou arrombar, mas não conseguiu. Então olhou para trás e correu novamente, e eu a segui. Numa ruazinha, as estranhas pessoas começaram a fechar as portas. Marília correu até uma casa e deu um chutão, tipo uma voadora, antes que o morador fechasse. Ela entrou e eu entrei atrás. O morador era um velho de pele escamosa e olhos amarelos. Estava vestido com roupas simples de pano velho. Ele ameaçou falar algo, mas Marília o ignorou. Ela apenas fechou a porta e ficou olhando para fora por um buraquinho pequeno. O velho morador suspirou, foi até uma parede, ajoelhou, encostou a cara como se estivesse rezando. Estávamos esbaforidas. De repente Marília falou, ah, não, pegaram ele. Então eu consegui ver pelo buraco. Aquele menino que tinha fugido de mim no começo do sonho. Ele estava deitado no chão com os braços e pernas abertos, bem no meio da rua. Gritava de dor. Esfreguei os olhos e consegui enxergar de vez. Havia cerca de 10 bebês sobre ele, rasgando a pele e comendo a sua carne. Alguns estavam com a boca diretamente no corpo dele, outros rasgavam com as mãozinhas. Os gritos de dor do rapaz eram horríveis. Cada vez mais bebês chegavam. Tinham os olhos negros. Fiquei enjoada. Marília pedia para eu fazer silêncio a todo momento. O velho dono da casa parou de rezar e falou com algo. Olhamos para ele, ele se virou, ficou em pé, sorriu e passou uma pedra no próprio pescoço. Espirrou sangue negro em mim, nas paredes e em Marília, que tampou minha boca para eu não gritar. O velho, com o sangue preto espirrando, se virou de volta, colocou as 2 mãos na parede e sujou tudo de preto com seu sangue. Ele não morreu, continuou rezando, sangrando e desenhando coisas na parede. Marília, com a mão melada na minha boca, espiou lá fora e falou assim, essa é sua chance. Vai servir de portal. Tchau.
Vai com Deus. Não se esqueça de mim. Fale de mim. Eu não entendi nada. Marília puxou o velho da parede pelos cabelos e jogou ele no chão. Então, ela esfregou a mão nos desenhos que o velho fez e manchou tudo. Então me empurrou contra as manchas desenhadas na parede. Eu não sei explicar, mas essas manchas me absorveram de volta. Acordei na minha cama. Eu tinha dormido 12 horas. Minha mãe e minha irmã estavam super preocupadas. Disseram que me chamaram várias vezes, mas que eu gemia e não acordava. Foi isso. Não tenho mais nada a dizer sobre esse meu pesadelo em Sete Além. Apenas que aquele jovem teve uma morte horrível e que Marília me salvou. Ela é uma garota fantástica. A zica na vida da nossa Marília foi piorando quando, quase um ano depois, foi publicado o relato A Criatura Chamada Perturbador de Sete Além, no dia 10 de junho de 2020. Finalmente, atendendo a pedidos, chegou a vez dela. Ela voltou. Os relatos da Marília, que você tanto pediu e todo mundo, todo momento pede. É no Face, é no Instagram, é aqui nos comentários do YouTube. Então, finalmente, eu consegui garimpar muitos relatos da Marília para vocês. Alguns eu ainda estou recebendo, então vamos ver qual que eu coloco em qual ordem, se faz algum sentido. E o relato de hoje é até meio assustador. Ele se chama O Perturbador de Sete Além. Bem-vindos a Sete Além. Caramba, o reconhecimento facial da câmera fica batendo na alminha e não em mim. Estranho isso, hein? Até um pouco assustador, mas enfim. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, alminha. Hoje o relato vai ser sobre ela, que vocês tanto querem, tanto gostam, tanto pedem. A Marília, nossa correspondente em Sete Além. A menina que está presa lá, que o corpo dela aqui está sendo ocupado por uma entidade de Sete Além e o espírito dela, segundo os relatos dela, não estou dizendo que eu acredito, segundo os relatos dela, ela está com o espírito preso em Sete Além e às vezes ela consegue voltar, mas muitas vezes ela fica refém desse ser que está ocupando o corpo dela e convivendo com a família dela, estragando tudo na vida dela, na verdade. Às vezes ela volta dentro do próprio corpo, às vezes ela volta aqui como um espírito. Bom, vocês já sabem, quem não sabe, quem não conhece a Marília, entra aí na playlist exclusiva da Marília que já tem alguns vídeos. E também você pode entrar em outras playlists que também falam da Marília, tá bom? Dá uma olhada lá. Então vamos começar. O Perturbador de Sete Além. Luciano, é a Marília aqui. Estou vivendo com algumas pessoas em uma espécie de galpão em uma parte de Sete Além muito, muito ruim. Será que existe parte boa? Chamam essa parte onde eu estou vivendo de perturbação. Porque é uma espécie de vibração o tempo todo. Não dá para explicar para você, Luciano. Só quem já pisou em perturbação consegue entender, mas eu vou tentar. O lugar todo, cerca de uma área do tamanho de um bairro, vibra constantemente. Não dá para ignorar. Você anda aqui e sente tudo tremendo. Não é um terremoto. Tudo treme junto. Isso não tira o seu equilíbrio. Nada disso, mas perturba. Sua mente, seus olhos, tudo fica péssimo. É uma vertigem que não para nunca. Essa tremedeira é a todo tempo, mas começa a aumentar lá pelas 10 da manhã. Vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando chega o meio-dia, você não consegue andar por causa da sua visão tremida e ouvidos tampados. É estranhíssimo. O lado bom de me esconder em perturbação é que nem os habitantes de Sete Além gostam daqui. Aqui é um pouco trevoso, pouco sereno. Para falar a verdade, ninguém gosta daqui, nem nós. As pessoas que fogem para cá logo desistem de ficar aqui, porque aqui é um lugar terrível. Estou aqui, neste galpão, com mais 20 pessoas. Todos vieram para cá por acidente. Mas ninguém teve o corpo roubado, como eu tive. São várias histórias horríveis. Quando puder, eu vou te contar.
invadi a frequência para te pedir um favorzinho de chocolate. Não se esqueça de curtir esse relato, se inscrever no nosso podcast, se inscrever também no nosso canal de YouTube e seguir a gente nas redes sociais. @oficial 7 além. Continue agora com o relato. Obrigadinha de morango. O galpão é uma construção bem grande e alta, com pequenas salas de um lado, tudo escrito em japonês. A madeira e o teto estão desgastados e tão velhos que entra vento, luz, poeira e chuva quando chove. Como já existiam pessoas aqui há muito tempo, não sei o que é original e o que foi colocado depois, mas posso dizer que o galpão tem 2 fossas negras para usar como banheiro. Uma área grande para colocar panos e dormir. Um espaço para cozinhar, que é uma sala onde fizeram um fogão e um forno artesanal. Meu amigo Raul me contou que tentaram construir uma caixa d'água, mas ninguém consegue subir no telhado devido à tremedeira. Água a gente pega com recipientes e potes velhos, num córrego sujo, mais ou menos perto daqui. Aqui em Perturbação, além desse problema geográfico, existe uma outra ameaça, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Luciano, o que eu quero falar é que o fluxo de pessoas que estão vindo para Sete Além é muito grande. Pessoas que cruzam, vêm e voltam. Outras cruzam, vêm e ficam. Algumas estão vindo por sonho, outras fisicamente e muitas por viagem astral. Muitas conhecem umas 3 ou 4 histórias a meu respeito e dizem que viram em algum lugar aí na Terra, algum canal, no seu canal ou em outro, não sei. Também existem pessoas que souberam histórias falsas sobre mim, histórias de que eu morri. Tudo isso é falso. Que fique claro que eu continuo sendo uma prisioneira em Sete Além. Dessas pessoas que chegam a Sete Além, há aquelas que chegam por acidente, aquelas que chegam propositalmente e, pior, aquelas que querem vir para cá, mas se arrependem assim que pisam aqui. Isso porque essas pessoas acham que Sete Além é mentira ou romantizam demais, achando que é uma fuga da realidade para um mundo melhor e diferente. Só que quando pisam aqui, aí que a coisa complica. Eu, Marília, daria tudo para estar de volta na Terra com a minha família, se essas pessoas soubessem. Voltando a falar de perturbação, aqui é muito parecido com aí, Luciano. Só que, além desse problema de constante vibração, perturbação é assombrada por uma entidade terrível. Os mais velhos aqui do galpão, os mais antigos, chamam essa entidade de perturbador. Cara, presta atenção no modus operandi desse ser. Que foi? Ah, não pode falar modus operandi? Tá bom. Luciano, preste atenção no jeito que esse ser age. Tá melhor assim agora? Continuando. Bom, ninguém sabe se ele existe mesmo, mas estamos em Sete Além. Tudo aqui existe e não existe. Tudo aqui é possível. Vir para cá é acreditar no impossível. Eu sei que ele não é só uma lenda, esse perturbador, porque eu mesma já vi os efeitos dele aqui. Ninguém sabe a forma do perturbador, como ele se parece, mas sabe que ele mata mesmo, sem dó. Ele mata para comer. Só que ele absorve a pessoa de dentro para fora, da pior maneira possível. Ele consegue, depois disso, ficar parecido com a pessoa que ele já comeu. Bem coisa de filme de terror, não é? Ele é de uma raça antiga, que já foi extinta aqui em Sete Além. Ele é o último e, pelo que dizem, ele era o rei. Quando ele está na forma de uma pessoa, ele só ataca a outra vítima se ela estiver sozinha. Para essa pessoa sobreviver,
ela tem que mostrar o rosto do perturbador no espelho para ele mesmo. O perturbador vai embora quando isso acontece. Por isso, aqui em Perturbação, todos usam um caco de espelho pendurado no pescoço. Se alguém deve ser punido porque cometeu algum crime ou fez algo errado, a gente quebra o espelho dessa pessoa e solta ela fora do galpão, à noite. Com certeza, o perturbador vai comer essa pessoa. Não há muitos espelhos aqui, então os pedaços são pequenos e os cacos são muito valorizados. Mas também dá para usar um pedaço de qualquer superfície que reflita. Quando o perturbador está na forma de outra pessoa, se ele for desmascarado por 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo, mesmo que elas não estejam usando espelhos, ele foge, porque ele odeia ser desmascarado. Ele gosta de enganar e sempre faz de tudo para convencer de que ele é a pessoa que ele aparenta ser. Mas geralmente ele tem falhas, pequenas falhas. Parece, dizem, que ele come a pessoa por dentro e consegue imitar totalmente tudo, controlando a memória, os trejeitos. Se você fica sozinho com alguém e essa pessoa é, na verdade, o perturbador, ele te ataca e entra em você. E aí a outra pele que ele vestia some e ele fica dentro de você, te comendo por dentro. Você morre sentindo muita dor, mas é demorado. Prestem atenção no que a Marília falou. Pode levar semanas, mas uma vez que o perturbador está em você, só você sabe. Mas você não consegue contar para as outras pessoas. Ele te come devagar e dolorosamente. Você até escuta ele falar nos seus pensamentos, rir, ironizar, não te deixar dormir, te perturbar. Mas você não consegue avisar ninguém, jamais. Até que você é totalmente absorvido, de uma forma muito, muito dolorosa, e aí morre de vez. Aí ele fica na sua forma e vai buscar outra vítima. Fofo, né? O perturbador anda por toda a Sete Além, mas prefere ficar, obviamente, em Perturbação, que é o lar dele. Quando me acolheram no galpão, havia 35 pessoas aqui e não 20. Aos poucos, essas pessoas foram sendo devoradas lentamente. Tem que ser muito esperto para sacar se uma pessoa foi tomada pelo perturbador. E se você perceber, pode até salvar a sua vida de um ataque. Porque se você o desmascara ou mostra o espelho, ele foge. Você deve estar se perguntando por que a gente não combina de todo mundo olhar no espelho junto todo dia pela manhã ou a cada 6 horas? Bom, era assim antes, mas eles me falaram que algumas pessoas que chegaram em Sete Além agora acham errado obrigar as outras a ficarem olhando no espelho o tempo todo. Essas pessoas que chegaram dizem que isso é mimimi, que não se pode obrigar ninguém a ficar olhando no espelho toda hora, que todos têm que ter liberdade para fazer o que quiser. Então, essas próprias pessoas que preferem a liberdade do que a segurança, sugerem que todos andem armados. Então o povo daqui prefere cada um ficar com uma pedra, um pau ou uma faca na mão o tempo todo, do que simplesmente o que seria melhor, que é provar para todo mundo que não é o perturbador e ficar em paz. Eu nunca vi um ataque do perturbador, mas quase. Recentemente, numa madrugada, eu e mais 2 pessoas estávamos discutindo sobre maneiras de retornar para a Terra. Estávamos eu, meu amigo Raul e um homem chamado Gerson. O Gerson é ex-empresário de Brasília. Ele diz que veio para cá por ter entrado em uma tesourinha que não existe. Eu não sei o que significa tesourinha que não existe, mas tudo bem.
As madrugadas são os melhores momentos para se ficar bem, porque a tremedeira de perturbação diminui muito. Quase para. Mas também é uma hora perigosa, porque torna o galpão atraente para quem quer entrar e fazer o mal. Bom, nessa madrugada, durante a conversa, Gerson foi à fossa por alguns minutos e o meu grande amigo Raul aproveitou para me contar que estava muito desconfiado de que Gerson era o perturbador. Eu falei que não podia acreditar, mas Raul disse que ia apontar o espelho na cara do Gerson, fazer ele se olhar. Eu fiquei apavorado e disse que era melhor a gente somente acusá-lo, desmascará-lo juntos. Mas o Raul explicou que quando você faz isso de desmascarar e acusar o perturbador, você precisa ter muita convicção, você não pode jogar. Ah, você é o perturbador. Não, você tem que ter certeza. Porque senão ele percebe a sua fraqueza e mata você ali mesmo. Mas ele não mata para devorar, e ele mata com os dentes e garras, é o que ela está dizendo aqui. Quando nós vimos Gerson voltando, Raul me mandou ir embora daquele quarto, para junto das outras pessoas. Ele disse que ia mostrar o espelho para o Gerson e que as coisas poderiam ficar feias. Disse que já tinha enfrentado o perturbador no passado e que era melhor não estar lá para ver. Eu obedeci, fiz como ele mandou e fui para perto da aglomeração de pessoas numa área mais cheia onde estavam todos deitados. Talvez eu não devesse ter feito isso, mas fiquei com medo. Ocorreu uma gritaria, sons de briga e quebradeira. Não vimos o que aconteceu, mas depois de alguns minutos, Raul retornou todo ferido e disse que realmente Gerson tinha sido desmascarado como perturbador e tinha lutado e depois fugido. Foi tenso, mas graças a Deus, Raul se salvou e acabou tudo bem. Agora estou aqui, Luciano, mandando esta mensagem junto com o Raul. Ele está aqui do meu lado. Ele está me ajudando a entender tudo isso e também a contar essa nossa experiência. O Raul é o mais perto que eu tenho de um amigo que eu consegui fazer aqui. Nossa relação já dura alguns meses. Depois eu conto mais sobre ele. Fique em paz e longe de Sete Além. Um beijo, Marília. Apenas 20 dias depois, veio a continuação, o vídeo chamado Entre as Árvores, a um portal para Sete Além, publicado no dia 30 de junho de 2020. Deixe seu like e comentário e vamos para o vídeo. Boa madrugada, cidadãos e cidadãs. Boa madrugada, Alminha. A Marília mandou um novo relato, e um relato bem bacana que eu vou ler para vocês. Mas antes, já sabe, se inscreve no canal, ativa as notificações, curta, comenta e compartilha esse vídeo. Leia tudo que tem na descrição e visite os vídeos da playlist. Boa noite, Luciano. Aqui é a Marília. Dá para você ver porque antes de começar a mensagem eu deixo sempre aquelas 3 chaves, aquelas 3 palavras que nós combinamos para que você não receba relatos falsos. Eu e o Raul saímos de perturbação. Aquele galpão foi comprometido. De alguma maneira fomos reduzidos para apenas 12 pessoas. Alguns conseguiram escapar de Sete Além e voltaram para casa. Alguns morreram. E outros simplesmente fugiram ou sumiram. Uma noite, o galpão começou a pegar fogo e nós saímos correndo e fomos para outro canto. Eu acho que eu fiquei muito nervosa nesse momento, não sei, porque eu acabei conseguindo novamente ir para a terra, voltar. Mas como sempre, como espírito, e ver como aquela entidade que possuiu meu corpo está destruindo a minha vida. Como sempre, ela consegue me ver e falar comigo, somente ela. Meus pais e amigos não sabem de nada. Parece que eles desconfiam que eu estou diferente, mas não sabem. Essa Dark Marília, ela é muito ocupada. Ela não se dedica apenas em destruir a minha vida, mas também em preparar o mundo para a chegada de mais coisas como ela. Para você ter uma ideia,
Nesse dia eu passei com ela inteiro. E eu a vi saindo cedo, bem cedo de casa. Ela foi até uma instituição que dá aconselhamento psicológico. Parece que ela é voluntária lá, eu não sei. É uma instituição pequena ligada a uma religião e que atua só no Estado. Luciano, eu nunca fui psicóloga. Eu sou da área de tecnologia. Como ela conseguiu falsificar essa colocação para conseguir esse trabalho? Jamais saberei. Quando ela me viu indo atrás dela, começou a rir e falou algo assim: Você? Você ainda não morreu em Sete Além? Eu não acredito. Para resumir, ela passou todo o dia indicando para pessoas lerem sobre Sete Além. Ela ficava aconselhando pessoas para verem vídeos e praticar rituais. As pessoas procuravam a instituição com problemas reais, problemas de vida, mas ela dava esse tipo de conselho terrível. Durante todo aquele dia, essa falsa Marília tomou atitudes danosas contra outras pessoas e sempre fazendo o possível para que essas pessoas se interessem pelo tema Sete Além e façam um ritual de abertura de portal. No fim da tarde, ela se encontrou no salão de uma igreja com umas 10 pessoas que são como ela, pessoas normais possuídas por entidades de Sete Além. Essas pessoas conseguiam me ver, assim como a Marília, a falsa Marília, e elas ficavam rindo de mim. Tinha homens, mulheres, crianças e idosos, de várias classes sociais. Eles conversavam sobre os seus próximos passos. Por isso eu aviso você, Luciano, e todo mundo do canal, para que vocês tomem cuidado com esses invasores, que eles já estão caminhando na Terra e estão causando problemas. No fim desse mesmo dia, eu retornei para Sete Além. Eu estava num matagal escuro. Eu me acordei e me vi do lado do Raul e mais 5 pessoas que não eram do galpão, eram pessoas que ele tinha acabado de conhecer. Luciano, agora nós estamos longe de perturbação. Estamos num matagal, perto de uma floresta. É o seguinte, nós encontramos um portal que traz as pessoas para Sete Além. Foi assim. Passamos a noite nesse matagal, até que eu, no meio da madrugada, quis ir me aliviar. Fui para longe do acampamento, no meio das árvores. Eu estava agachada perto de uma moita, quando vi uma moto passando do meu lado, no meio do mato. O motoqueiro caiu perto de mim. Eu corri para socorrê-lo, ele tirou o capacete. Só que ele falava espanhol e, pelo que eu vi na placa da moto, ele é do Peru. Eu não sei o que aconteceu, mas ele simplesmente ficou desesperado. Eu tentei falar com ele, tentei segurá-lo, mas ele ergueu a moto, falou algumas coisas e foi embora. Coitado, mais um recém-chegado. Eu fui seguindo o rastro da moto para trás para ver de onde ele tinha vindo antes de cair. E esse rastro começava exatamente no ponto onde 2 árvores grandes e grossas, parecidas com carvalhos, formavam uma passagem. Olha, são 2 árvores idênticas, gêmeas. Dizem que não existem 2 árvores idênticas, mas aqui existe. São 2 carvalhos cujos galhos, buracos e marcas são completamente iguais. Até as folhas são muito parecidas. Se bobear, ambos têm o mesmo número de folhas. Será que ela contou? Eu percebi que essas 2 árvores formam um portal, que provavelmente tem aí na Terra esse portal. Eu pensei que fosse no Peru, mas eu mudei de ideia quando uma moça se materializou andando no meio das árvores. Ela passou pelos carvalhos como se estivesse ainda passeando. Só que ela me viu e veio falar comigo, como se nem percebesse que tivesse cruzado de dimensão. Ela falou assim: "Que horas são?" Eu falei que não sabia. E ela falou assim: "Eu preciso ver que horas que o bosque fecha." Eu não respondi nada e ela queria sair andando, mas eu segurei
e percebi que ela estava fazendo exercícios, correndo, sei lá. O nome dela é Silvia. Eu segurei ela e disse que ela não estava mais naquele bosque que ela achava que estava. Ela não entendeu nada e eu mostrei para ela que, por alguma razão, ela tinha atravessado para outro lugar. Um universo, uma cidade, uma dimensão, um estado vibratório chamado Sete Além. E ela perguntou logo de cara: Sete Além? Ela disse que já tinha até visto vídeos e achado uma história legal, porém fictícia. Eu pedi para ela tentar voltar pelo caminho dos dois carvalhos. Ela tentou e não adiantou. Luciano, se alguém encontrar esses dois carvalhos gêmeos formando uma passagem, cuidado, pode ser um portal para cá. E esse portal é só de ida. Perguntei o nome do bosque que ela estava, ela disse Bosque dos Sonhos. Não sei se ela falou o nome certo ou se eu entendi errado, se existe mesmo esse local. O fato é que ela entrou em desespero e ficou mexendo no celular tentando ligar para alguém. Não conseguiu sinal, óbvio. Então começou a chorar. Levei ela até Raul e o pessoal e expliquei para ela. Ela estava completamente apavorada. Expliquei a eles que ela tinha atravessado os carvalhos e aí todos foram lá comigo entender exatamente a história. Não sei como funciona, mas eu acho que esses dois carvalhos não são portais todo o tempo. Deve ser em determinada hora do dia ou em determinado dia. Ou vai ver que tem que ser a pessoa certa, porque 2 ou 3 dias nós ficamos lá esperando e não aconteceu nada. Somente depois do 3º ou 4º dia que fomos ver um outro fenômeno no meio dos dois carvalhos. Do nada, um vento forte começou a atravessar por entre as duas árvores, somente por elas. O vento era terrível e veio chuva também, só de dentro do meio das duas árvores. E dava para ouvir vozes e conversas e gritos em algum idioma que nós não identificamos. De repente, uma pipa, sabe um papagaio de empinar? Uma dessas atravessou pelo carvalho, sem linha. Nesse momento eu tentei cruzar de volta, mas não deu. Eu acho que esse caminho é só de ida. E eu acho que eu não conseguiria, pois meu corpo já está na terra. Silvia continuou inconformada por alguns dias. E nós seguimos acampados. O nosso grupo, estranhamente, também está diminuindo. Estávamos em 8. Eu, Raul, Silvia e mais 5 que tinham acompanhado o Raul. Agora estamos em 4 no total. Eu, Raul, Silvia e Wilson, que veio para Sete Além por meio de um tal de ritual do elevador. Não sei que ritual é esse. Ele está aqui há 8 meses e disse que trabalhava como gerente de perdas em um atacadista. Nós optamos por ficar um tempo acampados do lado dos dois carvalhos. Sei lá, é uma maneira de entender isso aqui e recolher pessoas perdidas. Essa era a nossa ideia, até que numa madrugada fomos acordados por um barulhão. Tinha mais ou menos umas 40 pessoas horríveis. Pele escamosa, olhos amarelos, tristes, desanimadas, agressivas, vestidas de algo parecido com linho velho. Estavam descalças. Elas ficaram ameaçando a gente, gritando fora, saiam, fora. Alguns no idioma português e outros parecia que grunhiam. Ficaram tentando queimar a gente com tochas, principalmente o Raul, que eles atacaram com muita violência, mas ele conseguiu fugir. Na verdade, todos nós fugimos, exceto Wilson. Ele foi pego. Nós ficamos vendo de longe. Eles enrolaram Wilson em algumas bandagens grossas, de um tecido que também parecia linho velho. Eles enrolaram como se ele fosse uma múmia. Na verdade, ele ficou parecendo um casulo de borboleta. Então eles embeberam esse casulo com uma gosma que estava dentro de uns baldes. Amarraram ele em um dos carvalhos e tacaram fogo. Eu não vou dar detalhes porque foi horrível,
Mas eu entendi que essa foi a maneira daquelas pessoas destruírem o portal e impedirem a chegada de mais pessoas como nós no mundo deles. Agora estamos eu, o Raul e a Silvia. O Raul está todo machucado. Eles não quiseram atacar eu e a Silvia, mas atacaram o Raul demais, ele apanhou muito. Estamos indo para outro lugar. Espero que seja um bom lugar. Na verdade, eu queria mesmo era ir para a minha casa, mas a cada dia eu acho isso mais difícil. Em breve lhe envio outro relato. Fique em paz e longe de Sete Além. Um beijo, Marília. No dia 11 de fevereiro de 2021, um dia depois do aniversário do Luciano, tivemos o famoso vídeo A Entidade em Sete Além no corpo dela. Vamos assistir. Luciano, aqui é a Marília. O pior aconteceu e eu vou lhe contar agora. Você se lembra que da última vez que eu falei com você, eu, Raul, Wilson e Silvia tínhamos encontrado umas 40 pessoas horríveis, de pele escamosa, olhos amarelos, tristes, desanimados, vestido de algo que parecia linho velho? Lembra que eles atacaram o Raul com grande violência e usaram o Wilson como sacrifício para fechar aquele portal que tinha entre as árvores? Socorro, Luciano, ainda estou presa em Sete Além e sinto que não conseguirei mais voltar. Eu e a Silvia ficamos cuidando do Raul, que estava bem machucado mesmo. Ele gemia e sangrava muito, com cortes, arranhões e furos por todo o corpo. A gente, no fundo, não entendia o motivo daquelas pessoas terem atacado somente ele. Pior é que a Silvia estava muito assustada, em processo de negação. E o meu medo era que ela logo entrasse em crise psicológica. Ficamos cuidando de Raul naquele bosque mesmo. Numa noite eu estava indo buscar água e quase caí em cima de um buraco que estava coberto de mato alto. Juro, Luciano, é um buraco com cerca de 3 metros de profundidade. Se eu caísse lá, nem a Silvia nem o Raul teriam condições de me tirar de lá. Olha o perigo de andar no mato alto, quase eu caio naquele buraco gigantesco. Eu mostrei para o Raul e para a Silvia o perigo e eu peguei a água normalmente. O clima estava péssimo. Silvia e Raul passaram a brigar e discutir todos os dias. Eu creio que Raul não tinha paciência com ela, por ela ser nova em Sete Além. Quase todos os dias eles se ofendiam. Silvia parou de ajudar Raul, que mal se locomovia, coitado. Não sabiam para onde ir. Nós não sabíamos, na verdade. A gente só sabia que não daria para voltar para a perturbação. Mas também tínhamos a certeza de que qualquer lado era perigoso. Dias depois, notamos que mais daqueles homens de tocha que nos agrediam, de pele escamosa e de roupa de linho, circulavam pela região. Eles estavam nos procurando porque portavam aquelas tochas, como eu falei, e olhavam em todos os cantos do mato e do bosque. Eu não sabia como agir. Em breve eles nos localizariam e tudo seria tarde demais. Optei pela pior solução. Eu pedi que Silvia e Raul tentassem se entender, enquanto eu ia dar um jeito de despistar os perseguidores. Eu me levantei, me coloquei às vistas deles, chamando a atenção. Quando eles me viram, eles gritaram em um idioma estranho, então começaram a correr atrás de mim, e eu fugi. Eu corri muito, o máximo que eu pude, para levá-los para longe dos meus amigos. Antes eu havia achado esses caras lentos, mas agora eles estavam muito rápidos até. Eles me cercaram perto de um barranco e eu me arrependi de ter servido de isca. E foi nesse ponto que eu senti aquela tontura de sempre, aquela leseira. Eu vi aquela luz ofuscante nos meus olhos e percebi que eu estava retornando acidentalmente para a terra. A dor de cabeça foi forte e eu voltei como um fantasma, como acontece de vez em quando. E foi o que aconteceu. Eu apareci na cozinha da minha casa, acho que era um domingo de manhã. Tudo estava mudado, móveis, decoração, tudo estava pesado. Luciano, eu juro, eu estava doida de vontade de voltar para o meu corpo e ficar para sempre em casa. Eu não aguentava mais Sete Além. Eu percebi que, novamente, eu não estava conseguindo tocar nos objetos, eu estava como um fantasma. Mas nem tudo era possível de atravessar como um fantasma. Essa é uma regra que mesmo eu, que sou uma profissional de tecnologia, ainda não entendi. Obviamente, eu fui para o meu quarto e lá estava meu corpo dormindo. Eu aproveitei e tentei deitar em cima de mim mesma para ver se eu conseguia entrar no meu corpo como nos filmes.
Foi estranho porque eu realmente encostei no meu corpo. Eu senti um arrepio. Tenho certeza de que ela, a Dark Marília, também sentiu, porque ela acordou assustada na hora. Ao me ver, ela já começou a gritar: "Vadia, piranha invejosa, o que você está fazendo aqui?" E eu gritei: "Sai do meu corpo!" Eu nem estava lembrando mais de Raul, de Sete Além, de Sílvia. E ela se recompôs e riu, e falou assim: "Olha que engraçado, eu nunca durmo. Ou se eu durmo muitos poucos minutos. Hoje eu estava cansada de tanto aprontar com esse corpinho gostoso e eu acabei desmaiando na cama." E aí, está gostando da volta dos relatos da Marília? Então curte esse vídeo para eu saber. Vamos voltar ao relato agora. Luciano, meu corpo estava magro, com a pele ressecada, olheiras, cabelo mal cuidado. Ela se levantou e foi ao banheiro. Eu fui atrás, ela se sentou no vaso e riu para mim. Será que eu não posso ter privacidade? Eu chorei. Privacidade? Esse é o meu corpo. Você, sua monstra de Sete Além, possuiu meu corpo. Ela respirou fundo, terminou o que estava fazendo e sem falar nada foi até a cozinha. Abriu a geladeira, pegou um suco de laranja e disse: "Sente-se." Tentei puxar uma cadeira, mas não deu, minha mão atravessou. Porém, eu consegui me sentar numa cadeira. Olha que interessante, era paradoxal. E a Dark Marília falou assim: "Saine." Eu perguntei e ela respondeu: "Saine." Eu falei: "O quê?" "Saine. Meu nome, temporariamente para você, é Saine. É o seguinte, eu vou falar de boa dessa vez. Não adianta lutar, não adianta vir para cá e dar escândalo. Infelizmente para você já era. A cada dia que passa, você perde o contato com seu corpo. A ligação sutil que vocês têm com o corpo quando nascem está sendo desgastada. Logo você vai perder totalmente a ligação com o corpo e vai sumir." Eu gritei e urrei. Me levantei da mesa, mas Saine continuou sentadinha quieta esperando o meu chilique passar. Então ela falou: "Senta aí de novo, deixa eu te fazer alguma coisa." Então ela molhou 2 dedos dela no suco de laranja e passou na minha testa. Foi estranho, mas também me deu muito prazer, porque depois de muito tempo eu senti novamente o famoso sabor maravilhoso de um suco de laranja. Que delícia! Então bastou ela molhar as 2 pontas dos dedos no suco que ela estava bebendo e molhar a minha testa que eu senti aquele sabor. Foi maravilhoso mesmo, Luciano. Fechei os meus olhos, saboreando o gosto que eu sentia muita saudade de saborear. E eu não sei como ela mandou aquilo para mim, mas aí a Saine falou assim: "Não aproveita muito não. Hoje eu estou boazinha, mas só porque sei que você logo vai morrer, vai desaparecer. Me diz, como conseguiu aparecer aqui novamente? Pensei que você já estava morta." Eu havia me acalmado graças ao doce sabor do suco, então mesmo odiando aquela ladra de corpos, eu expliquei para ela em detalhes meus últimos dias. Ela fingiu dar atenção, mas ela não estava realmente ligando. Até que eu falei assim: "Fora que além de monstros de tocha, tem aquele terrível perturbador de Sete Além que..." Ela me interrompeu na hora. "Você disse o quê? Perturbador? Perturbador?" E antes que eu dissesse qualquer coisa, ela falou assim: "Perturbador? Cai fora daqui agora, menina. Some daqui, some daqui." Eu fiquei sem entender, mas ela correu pro quarto gritando: fora daqui. Ele vai te pegar, ele vai vir aqui, fora." Eu fiquei nervosa e isso serviu como gatilho para eu realmente ter aquela dor de cabeça e voltar para Sete Além. Fui parar no mesmo descampado de antes onde eu havia saído. Os seres com as tochas estavam todos mortos, espalhados pelos campos. Fiquei desesperada e corri até onde eu tinha deixado Raul e Sílvia. Eles estavam completamente surrados, mas estavam vivos, desmaiados. Com medo, eu fiquei abaixada junto com eles, temendo ser atacada e morta pelo que quer que tenha matado todos aqueles seres e também ferido os meus amigos. E o que será, Luciano, que tinha matado tantos seres perigosos e tinha machucado os meus amigos? Só podia ser algo terrível. E eu fiquei lá cuidando deles, pensando no que Saine tinha me dito, pensando no medo que ela teve quando ouviu a palavra ou o nome perturbador. E a pergunta que não saía da minha cabeça era: o que tinha feito isso com aqueles seres e com meus amigos? Mas em breve eu encontraria, e o seu nome é Perturbador. E, por fim, a última notícia que tivemos de Marília até então veio no dia 16 de março de 2021,
no vídeo A Volta do Perturbador de Sete Além. Essa foi a última notícia que vocês, cidadãos e cidadãs, tiveram dela por enquanto. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, alma. A Marília mandou um relato legal sobre ela ter voltado como espírito, lembra? Ela chegou a falar com a Dark Marília, que possui o corpo dela. A tal esquisitona se identificou como Saine. Quando ela estava falando com Saine, parecia que o climão ia ficar maneiro. Marília citou o nome do perturbador e isso foi o suficiente para a tal Saine meio que expulsar ela de lá. Quando a Marília voltou para Sete Além, parece que o tal perturbador havia encontrado o local onde ela estava e feito um baita massacre e até machucado os amigos dela. Luciano, fiquei abaixada, escondida e assustada com Silvia e Raul feridos por várias horas. Então eu percebi que tudo estava calmo e decidi dar uma volta pela região. Todos aqueles seres com a tocha estavam mortos, todos mortos, dilacerados. Eu retornei aos meus amigos. Raul estava quase em pé. Quando me viu, correu para me abraçar e me beijar. Fui logo perguntando a ele. Eu falei, o que aconteceu, Raul? O que aconteceu aqui? Ele, muito ferido e sentindo-se mal, respondeu, foi o tal perturbador. Ele mudou o jeito de agir. Ele veio aqui e simplesmente massacrou todo mundo, massacrou. Ele estava atacando a gente, mas fugiu. Fomos até Silvia, que estava caída no chão, quase morta. Raul falou assim, ela está quase morta. Eu mexi em Silvia e vi que ela estava realmente arranhada, mordida e com muita febre. Eu pedi para Raul pegar água, mas ele se mostrou apavorado. Vamos embora, ele pode voltar, o perturbador vai retornar. Eu avisei que não poderia deixar Silvia lá e pedi para ele me ajudar a carregá-la. Raul estava machucado e não conseguia. Decidi ficar por lá mesmo. Notei que às vezes Silvia parecia estar quase consciente, mas ela oscilava. Raul foi ficando melhor, cuidando das próprias feridas e perguntou assim, onde você estava, Marília? Você sumiu? Eu expliquei para ele em detalhes a minha pequena aventura na Terra. Ele ficou extremamente curioso sobre cada detalhe. Ele perguntou assim, fala mais, me diz o que aconteceu. E eu repeti toda a história e ele queria que eu explicasse aquela sensação que eu tenho quando vou para lá e retorno. Ele até falou, talvez essa sensação seja a chave para você ir para lá. Talvez seja a chave para você escapar desse inferno. Eu concordei, porém expliquei para ele que o seguinte, o problema é que quando eu vou para lá, para a Terra, eu não tenho corpo e nem fico tangível. Eu fico igual um fantasma, lembra? Raul concordou, mas ficou obcecado. Parece que ele via aquilo como uma chance da gente partir de volta para a Terra. Na madrugada seguinte, vimos, na serra, pequenas luzes que indicavam tochas. Umas 20 ou 30. Os homens, aquelas criaturas, estavam nos procurando de novo. Eu sugeri fazer novamente aquele meu plano, de eu correr por um lado e atrair os seres, para deixar o Raul e a Silvia seguros, enquanto os seres me perseguiriam. Mas o Raul, já um pouco mais recuperado, não concordou. Ele disse, desta vez é a minha responsabilidade resolver, eu já estou bem. Então ele me deu um beijo e correu em direção às criaturas para atraí-los, como eu fiz da outra vez. E agora, o que vai acontecer com o pobre Raul? Vamos descobrir juntos? Deixa seu like no vídeo e vamos ver o que vai rolar. Bom, Luciano, eu fiquei lá sentada na grama, cercada de mato alto, com Silvia deitada. Eu tentava enxergar de toda maneira Raul, mas eu não conseguia. Eu temia ele estar ferido demais para conseguir enganar ou despistar os captores, que para piorar odiavam ele, lembra? Então eu mexi nos objetos da Silvia e peguei o celular dela. Claro que o aparelho não estava funcionando para fazer ligação nem internet, mas dava para usar o zoom da câmera para ver. Então, mexi nos objetos da Silvia e peguei o seu celular. Óbvio que o aparelho não ia funcionar para fazer ligações ou usar a internet, mas ia dar para eu pelo menos usar o zoom da câmera e ver o que estava acontecendo lá longe. Eu liguei o aparelho, mas parece que precisava da digital da Silvia para desbloquear. Eu pedi licença para a pobre moça desmaiada, peguei sua mão, testei alguns dedos até que eu consegui. O celular destravou. Parece que ao fazer isso, mexi um pouco com a Silvia, porque ela estava quase despertando, ela estava gemendo. Eu busquei com o celular a serra, eu pus na câmera e procurei a serra. Estavam as tochas bem distantes. Eu não conseguia ver o Raul.
e isso me preocupou. Eu fiquei ansiosa até que uma das tochas bem longe se apagou. Outra rodopiou, girou e foi parar longe do grupo. Eu não entendi o que estava acontecendo. O celular não trazia muita definição naquela escuridão. Foi então que eu ouvi uma voz vindo atrás de mim. E essa voz falou: "É ele." Eu me assustei, olhei para trás e ouvi Silvia sentada, despertando devagar. Ela ainda estava muito debilitada. Eu me agachei perto dela e já fui falando: "Silvia, meu Deus, como você está? Me desculpe, eu peguei seu celular e..." Ela me interrompeu fazendo um sinal com a mão e continuou falando: "É ele." Eu perguntei: "Ele quem?" E ela respondeu assim: "É o perturbador, Marília, é o perturbador." Eu entendi. Silvia estava dizendo que o perturbador havia voltado e estava atacando os homens na serra. Me preocupei com o Raul nessa hora. E eu disse: "Meu Deus, o Raul está correndo para lá, ele vai morrer, ele..." A Silvia reforçou: "Não, Marília, é ele, é ele." Eu perguntei: "Como assim? O que você está querendo dizer, Silvia?" E ela falou assim: "Você não entendeu? É o Raul, o perturbador é o Raul." Eu fiquei chocada. "O quê? O que você está me falando? Não estou acreditando. Repete." E a Silvia explicou: "O Raul está com esse perturbador. Esse ser possuiu, matou ele, sei lá. E quando você sumiu daqui, ele aproveitou para matar todo mundo. Ele matou aqueles bichos lá e ele ia me matar também, mas eu fingi que eu já estava desmaiada. E ele achou melhor não me matar para não parecer ser o único sobrevivente para você." Aquela notícia caiu no meu colo como uma bomba de pregos. Não era possível. Silvia poderia estar me enganando. Ela poderia ser o perturbador. Então, eu pensei rápido, liguei a câmera do celular, que já estava quase sem bateria, e apontei para ela, de maneira que ela visse ela mesma na gravação, como se fosse uma selfie. Nada aconteceu. E ela até me perguntou: "Para que isso?" Então, decidida e decepcionada, eu levantei Silvia com dificuldade. Ela agradeceu e eu perguntei assim: "Silvia, será que o perturbador está em Raul desde antes de sairmos de perturbação?" Nesse instante alguém respondeu: "Exatamente." E nessa hora Silvia gemeu bem alto e arregalou os olhos de dor. Aí caiu de joelhos com sangue saindo da boca. Atrás dela estava Raul, com as mãos sujas de sangue e com uma gosma azulada que deveria ser o sangue dos seres das tochas. Eu gritei, larguei tudo e corri para o mato. Os seres estavam mortos. Silvia estava morta. Raul me alcançou muito rápido. Acho que ele deu um salto, na verdade. Luciano, eu tremi na hora. E ele falou assim: "Você não vai mais mandar mensagens para o lado de lá. Você não vai mais ir para o lado de lá. Você vai morrer agora." Luciano, depois eu continuo contando para você o que ocorreu, porque só de lembrar daquele dia eu fico abalada até hoje. Até mais e fique bem. Aqui é Marília, diretamente de Sete Além. E foi isso até agora. Na próxima semana, essa saga continua e terá seu fim. Vocês estão prontos? Então, comenta aqui embaixo a hashtag Volta Marília, deixa seu like e se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. Como diz o Luciano, Sete é além, a gente trouxe o horror de volta.